Se você está acostumado a comer frango, peru ou pato à mesa, pode se surpreender ao saber que existe uma indústria bilionária em torno de uma ave bem diferente, o fazão. Antes conhecido como uma ave de caça selvagem das florestas da Ásia, hoje os fazões são criados em grande escala, com milhões produzidos anualmente para abastecer tanto o prato quanto o mundo da caça esportiva de luxo. Mas o que exatamente transformou uma ave selvagem em uma das espécies de caça mais criadas no mundo? E como os agricultores conseguem administrar bandos que chegam a milhões de aves? Essa é a história que estamos prestes a revelar. Os fazões se originaram na Ásia, onde eram comuns na China, Mongólia, Vietnã e Índia. Nos séculos XVIII e XIX, marinheiros e comerciantes os levaram para a Europa e depois para a América do Norte. A princípio, eram soltos apenas para a caça, mas à medida que a demanda cresceu, começaram a ser criados em condições controladas. Com o tempo, tornaram-se uma parte importante da agricultura, da culinária e até do setor de turismo. Quando as pessoas pensam em agricultura industrial, geralmente imaginam galinheiros, chiqueiros ou fazendas de laticínios. Mas com os fazões, a história é completamente diferente. Essas aves são ao mesmo tempo selvagens e sensíveis, o que significa que para criá-las em milhões, os agricultores precisam seguir métodos altamente especializados. Tudo começa com o processo de incubação. Uma fêmea de fazão geralmente começa a botar ovos por volta das 28 a 30 semanas de idade. Em cada ninhada, ela produz entre 12 e 20 ovos antes de parar para chocar. Os agricultores coletam os ovos diariamente e, em seguida, os levam para a área de incubação. Nessa etapa, os ovos são cuidadosamente lavados e classificados para remover qualquer ovo quebrado ou deformado, enquanto os intactos são organizadamente colocados em bandejas. As bandejas passam por um sistema de inspeção adicional para garantir a qualidade antes de serem levadas para as incubadoras, onde uma temperatura constante de cerca de 37,5 graus Celsius permite que os embriões se desenvolvam fortes e saudáveis. Em fazendas de grande escala no Reino Unido ou no EUA, a taxa de eclosão pode chegar a 85 a 90%, um número impressionante se comparado ao que ocorre na natureza. Somente na etapa de incubação, essas fazendas conseguem produzir milhões de pintinhos a cada ano. Após cerca de 23 a 25 dias, os ovos começam a eclodir e os pintinhos de fazão surgem. Nesse momento, os agricultores os transferem cuidadosamente para as áreas de criação, onde recebem cuidados especiais durante as primeiras 4 a 6 semanas de vida. Diferentemente das galinhas industriais, criadas para serem resistentes e de crescimento rápido, os fazões são muito mais delicados. Eles são altamente sensíveis ao estresse e propensos a doenças respiratórias e digestivas. Por isso, os viveiros de criação devem ser sempre mantidos limpos, bem ventilados, com temperaturas estáveis e acesso à água fresca. A alimentação também precisa ser rica em proteínas para ajudá-los a desenvolver o corpo rapidamente. Mesmo o menor erro na manutenção da temperatura correta ou da higiene pode resultar na morte de muitos pintinhos durante a noite. Quando estiverem fortes o suficiente, por volta das 8 a 10 semanas de idade, os fazões jovens são transferidos para uma fase de criação semi-selvagem. Em vez de serem criados em galpões fechados como as galinhas industriais, os fazões são soltos em áreas que podem abranger dezenas, às vezes até centenas de hectares, cercadas por altas redes para impedir que voem embora e protegê-los de predadores naturais.
Lá, eles aprendem a se adaptar à luz do sol e ao clima, praticam voos curtos e começam a viver quase exatamente como um pássaro selvagem. Então, quando esses fazões finalmente são soltos na natureza, o que acontece em seguida? Quantos realmente conseguem sobreviver na floresta? A dura realidade é que apenas cerca de 40 a 50% sobrevivem às 2 primeiras semanas, enquanto o restante sucumbe a doenças, exaustão ou predadores. Para melhorar as taxas de sobrevivência, os agricultores não podem contar apenas com a sorte. Eles vacinam regularmente as aves para prevenir doenças. Além disso, muitas vezes é fixado um pequeno pedaço de plástico no bico do fazão para evitar que bicem uns aos outros, reduzindo ferimentos e aumentando a sobrevivência do bando. Em alguns locais, drones são até sobrevoados diariamente para monitorar toda a área de soltura. Embora sejam soltos na natureza, as aves não dependem apenas do que conseguem encontrar para se alimentar. Os agricultores montam diversos pontos de alimentação e fornecem grãos, sementes ou ração rica em nutrientes, garantindo que o bando tenha energia suficiente para crescer forte e saudável. Graças à combinação de métodos tradicionais com gestão de alta tecnologia, cuidar dos bandos de fazões se tornou muito mais eficiente, sem a necessidade de uma grande equipe de trabalho. Após cerca de 14 a 16 semanas, os fazões estão totalmente crescidos, fortes o suficiente para voar rapidamente e prontos para a temporada de caça. Neste momento, os fazendeiros usam redes longas ou cercas portáteis para cercar e guiar o bando para uma área confinada. Cada ave é cuidadosamente capturada e colocada em caixas de transporte feitas de madeira ou metal leve, projetadas com bastante ventilação para garantir a circulação de ar. A partir daí, são carregadas em caminhonetes e levadas tanto para terrenos privados de caça quanto para florestas públicas licenciadas. Mas, ao contrário das galinhas industriais criadas para consumo, essas aves são criadas quase exclusivamente para abastecer a caça esportiva. No Reino Unido, a cada ano entre 35 e 40 milhões de fazões são criados e soltos especificamente para a temporada de caça, gerando uma indústria de vários bilhões de libras. No ZEAUA, os números também são significativos, com cerca de 10 a 12 milhões de fazões criados anualmente. Esse modelo é mais comum nos estados do meio-oeste, como Dakota do Sul, Nebraska e Kansas. Todo outono, a visão de longas filas de caminhões indo para os amplos campos se tornou uma cena familiar. Para os moradores locais, não se trata apenas de uma atividade recreativa, mas de parte da cultura, com os fazões quase se tornando um marco simbólico da temporada de caça no outono e inverno. Apenas em Dakota do Sul, mais de 120 mil caçadores visitam o estado a cada ano. Eles trazem armas, cães de caça e estão dispostos a gastar milhões de dólares apenas pela experiência de atirarem um fazão na direção de sua mira. Muitas fazendas ainda operam resorts de caça completos, onde os visitantes podem caçar e, em seguida, desfrutar imediatamente do fazão recém-abatido. Em seguida, vamos dar uma olhada em algumas cenas impressionantes de caça ao fazão com caçadores profissionais.
Rooster! Nice shot! Go ahead! Out. Rooster! Oh. Right where? Oh. What? Mas a caça é apenas uma parte da história. A carne de fazão também é muito valorizada à mesa, e não é barata. Na Europa, os fazões são frequentemente preparados em ensopados com vinho tinto, assados inteiros ou transformados em patê. Nos Estados Unidos, o fazão é considerado uma alternativa mais sofisticada ao peru, aparecendo nos cardápios de restaurantes de alto padrão e hotéis 5 estrelas. A carne de fazão geralmente é vendida por 3 a 4 vezes o preço do frango industrial convencional. Enquanto o frango industrial no Iowa custa apenas cerca de $1,50 a $2 por libra, o fazão pode chegar a $6 a $8 por libra, dependendo da qualidade e da procedência. Quanto aos ovos, embora sejam menos comuns, são muito mais caros. Cada ovo pequeno, com casca azul ou marrom escura, é vendido por várias vezes o preço de um ovo de galinha comum. No entanto, por trás do glamour das luxuosas caçadas e das fazendas que criam milhões de fazões, essa indústria também enfrenta uma boa quantidade de desafios. Muitas organizações de defesa dos animais argumentam que criar dezenas de milhões de fazões apenas para soltá-los para a caça é desumano. Alguns cientistas também alertam que a liberação de grandes quantidades de fazões na natureza pode impactar os ecossistemas nativos, competindo por alimento com outras espécies de aves. O que você acha? A caça ao fazão é uma tradição que vale a pena preservar ou é uma atividade de luxo que vai contra o bem-estar animal? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Você sabia que existem agricultores dispostos a dedicar toda a vida a criar milhões de frangos apenas para garantir que o fornecimento de alimentos seja seguro e de alta qualidade? Pode até parecer simples, mas criar frangos em pastagens está longe de ser fácil. Esse é um dos modelos de criação que exige cuidados minuciosos, fortes habilidades de gestão e a capacidade de lidar com inúmeros riscos, desde o clima severo e surtos de doenças até predadores e os impactos das mudanças climáticas. Ainda assim, a recompensa por todo esse esforço é enorme. Uma granja bem-sucedida de frangos criados em pasto pode gerar desde centenas de milhares até milhões de dólares por ano com ovos e carne. No vídeo de hoje, vamos explorar a jornada de criar milhões de frangos em pasto, desde os cuidados diários e a colheita de ovos e carne, até os desafios e o verdadeiro valor que esse modelo oferece. A avicultura é uma parte vital da agricultura americana. Todos os anos, o setor gera mais de 46 bilhões de dólares em receita, com mais de 9 bilhões de frangos criados e vendidos no mercado. A maior parte disso vem das granjas industriais, onde os frangos são confinados em espaços fechados e engordados em um ritmo impressionante. Um frango criado de forma industrial pode atingir 5 libras em apenas 38 dias, o dobro da velocidade de um frango criado em pasto. Mas a contrapartida é uma carne mais mole, com menos sabor e um teor de ômega 3 muito inferior. Além disso, a densidade extremamente alta de aves torna os surtos de doenças muito mais prováveis,
forçando os agricultores a usarem antibióticos em excesso, seja misturados na água ou aplicados diretamente, algo que preocupa cada vez mais os consumidores de hoje. É por isso que muitas granjas estão mudando gradualmente para a criação de frangos em pasto. Do Oregon à Carolina do Norte e ao Texas, cada vez mais agricultores estão optando por deixar seus bandos soltos ao ar livre, em vez de mantê-los confinados em ambientes fechados. Até agora, os Estados Unidos contam com cerca de 750 granjas de frangos criados em pasto oficialmente reconhecidas e, só nos últimos 5 anos, o número dessas propriedades cresceu mais de 60% em diversos estados. Enquanto isso, no mundo todo, estima-se que existam cerca de 15 mil granjas de frangos criados em pasto em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha e Brasil. Só no Sussex e Iowa, grandes propriedades em estados como Iowa, Pensilvânia e Califórnia conseguem administrar bandos de quase 2 milhões de aves. Ao contrário das granjas industriais, o modelo de criação em pasto permite que os frangos circulem livremente por campos abertos. Ali, eles se alimentam de capim, insetos, minhocas e grãos naturais, recebendo também ração rica em proteínas para garantir um crescimento equilibrado. Como resultado, os ovos e a carne de frangos criados em pasto são altamente valorizados por sua qualidade, mais ricos em vitamina A, com maior teor de ômega 3 e oferecendo um sabor mais intenso e marcante em comparação aos frangos criados em confinamento. No entanto, começar uma granja de frangos criados em pasto exige que os agricultores escolham as raças certas, montem galpões móveis e façam a rotação regular das pastagens para que os frangos não acabem comendo esterco ou capim murcho. Para obter raças fortes e saudáveis, os agricultores selecionam cuidadosamente ovos de tamanho uniforme provenientes de galinhas poedeiras robustas. Os ovos são colocados em incubadoras modernas, onde a temperatura é mantida estável em cerca de 37,5 graus Celsius, com níveis de umidade entre 50% e 60%. Após a eclosão, os pintinhos não são soltos no pasto imediatamente. Eles são primeiro colocados em um viveiro aquecido. Ali, os agricultores instalam lâmpadas de aquecimento para manter a temperatura estável entre 32 e 34 graus Celsius. Eles também trocam a cama regularmente por palha ou serragem fresca e fornecem bastante água limpa e ração de fácil digestão para manter os pintinhos saudáveis durante suas primeiras 6 semanas. Quando estão fortes o suficiente, por volta das 5 a 6 semanas de idade, eles finalmente são soltos no pasto para se acostumarem ao ambiente natural. Rapidamente aprendem a ciscar o solo, comer capim fresco e insetos, enquanto recebem suplementação de ração rica em proteínas, como milho, soja e vitaminas adicionadas. Muitas pessoas acreditam que criar frangos em pasto é apenas um método de agricultura antiquado, mas, na realidade, por trás disso, existe um sistema de gestão altamente moderno. Eles utilizam galpões móveis para frangos, basicamente pequenas casas sobre rodas que podem ser deslocadas pelo pasto. A cada dia ou a cada poucos dias, os agricultores movimentam os galpões para uma área de capim nova, garantindo que os frangos sempre tenham acesso a alimento fresco enquanto o solo tem tempo para se recuperar. Curiosamente, o próprio esterco dos frangos se torna um fertilizante natural rico,
ajudando a regenerar o pasto. Isso cria um sistema em circuito fechado, nutrindo ao mesmo tempo tanto o rebanho quanto a terra. Todas as manhãs, os frangos são conduzidos ao pasto para se alimentar. Os agricultores também fornecem ração adicional e água fresca. Ao anoitecer, o rebanho é recolhido para o galpão, onde descansa e fica protegido de predadores, intempéries ou noites frias. Claro, criar frangos ao ar livre nem sempre é fácil. O clima rigoroso, seja tempestades, chuvas fortes ou calor extremo, pode afetar significativamente a saúde do rebanho. Além disso, os frangos criados em pasto frequentemente enfrentam o risco de predadores, como raposas, cães selvagens ou falcões. Os agricultores precisam instalar cercas elétricas e patrulhar os campos regularmente para manter o rebanho seguro. Outro desafio é a doença. Quando os frangos são criados em grandes quantidades, o risco de surtos aumenta. Por isso, as granjas devem manter medidas rigorosas de biossegurança, desde a desinfecção dos galpões até o monitoramento cuidadoso da qualidade da água potável. Por volta dos 5 a 6 meses de idade, as galinhas começam a botar ovos. Cada galinha pode produzir de 250 a 300 ovos por ano, dependendo da raça e do cuidado recebido. Os ovos de frangos criados em pasto geralmente têm gemas mais escuras e são mais nutritivos em comparação com os ovos de galinhas criadas industrialmente. Os agricultores coletam os ovos 1 ou 2 vezes por dia. Ovos pequenos ou quebrados são separados para garantir que apenas produtos de alta qualidade cheguem ao mercado. Os ovos selecionados são armazenados em temperatura refrigerada entre 7 e 13 graus Celsius e, em seguida, etiquetados para rastreabilidade. Se uma granja atende a todos os padrões exigidos, os ovos podem até receber o selo USDA orgânico. A partir daí, eles são embalados e distribuídos. Nos Estados Unidos, grandes operações agrícolas podem fornecer centenas de milhares de ovos ao mercado todos os dias. Uma granja média com cerca de 50 mil frangos pode colher entre 45 mil e 50 mil ovos por dia, o que equivale a aproximadamente 16 milhões de ovos por ano. Não se trata apenas de ovos. A carne de frango também é uma importante fonte de receita. Globalmente, mais de 130 milhões de toneladas de frango são consumidas a cada ano. Nos Estados Unidos, cada pessoa consome, em média, cerca de 51 quilos de frango por ano, muito mais do que de carne bovina ou suína. China e Brasil também estão entre os maiores consumidores, com a demanda continuando a crescer para alimentar suas enormes populações. Dependendo da raça, os frangos de corte podem atingir o peso de mercado entre 8 e 12 semanas de idade. Os frangos criados em pasto geralmente crescem mais lentamente do que os industriais, mas esse crescimento mais lento resulta em carne mais firme e saborosa, algo que muitos consumidores americanos realmente valorizam. Quando as aves atingem seu peso ideal, normalmente entre 1,8 e 2,5 quilos para frangos de corte, os agricultores iniciam o processo de abate. Isso geralmente é feito à noite, quando os frangos estão menos ativos, para reduzir o estresse e manter o rebanho seguro. Os agricultores capturam cuidadosamente os frangos, colocam-nos em caixas ventiladas e os carregam em caminhões especializados para transporte até a unidade de processamento. Quando os caminhões chegam,
O processamento começa imediatamente para garantir que todo o processo ocorra dentro de 2 horas após a saída da granja. Na unidade, cada etapa segue procedimentos licenciados, com inspeções rigorosas e supervisão para assegurar a segurança alimentar e a higiene. Os frangos passam por um processo de atordoamento humanitário para minimizar o estresse, seguido de limpeza e classificação. Em seguida, são colocados em um sistema de resfriamento rápido para manter a carne a uma temperatura abaixo de 4 graus Celsius, garantindo frescor e segurança. Durante o processamento, os frangos podem ser embalados inteiros ou divididos em diferentes cortes, como peitos, coxas, asas e filés, dependendo da demanda do mercado. Cada corte é cuidadosamente higienizado, pesado com precisão e embalado individualmente. Em seguida, todos os produtos recebem rótulos com informações completas sobre a origem, peso e data de validade. Por fim, o frango é armazenado em armazéns refrigerados ou distribuído diretamente para supermercados, restaurantes e consumidores. Graças a isso, cada corte de frango que chega ao mercado é o resultado de um processo fechado e cuidadosamente gerenciado, seguindo os mesmos padrões de precisão e qualidade de outras indústrias alimentícias premium. Por trás de cada gema dourada ou corte saboroso de frango estão milhões de horas de trabalho dedicado dos agricultores cuidando de seus rebanhos. Você estaria disposto a pagar um pouco mais para desfrutar de ovos e frangos criados em pasto de alta qualidade, realmente dignos do esforço e sacrifício dos agricultores? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.